Ouvir com outros olhos. Boa tarde a todos. Vamos então dar início ao segundo podcast de German, intitulado Ouvir com Outros Olhos, Dar Voz ao Erro. Em 2011, o então responsável pelas iniciativas da segurança do doente da Organização Mundial de Saúde, Sir Liam Donaldson, afirmou que errar é humano, encobrir é indesculpável e não aprender com os erros é imperdoável. É este o mote para o debate de hoje, para o qual convidamos Filomena Girão, advogada, Henrique Barros, epidemiologista, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e da Comissão Nacional de Saúde desde 2018, e Pedro Amorim, anestesista do Centro Hospitalar do Porto. Agradecemos a todos terem aceitado o nosso convite. Começamos então com uma primeira questão que é dirigida a todos, pedindo que sejam bastante contidos na vossa resposta para que todos possam pronunciar-se. Como definem o erro e qual o seu papel no vosso contexto profissional? Se calhar começaríamos pelo professor Henrique Barros. Bom, errar é humano, como foi dito, e eu virava isto, a frase, pelo contrário. Como tudo o que nós fazemos depende essencialmente do que é humano, está seguramente ligado a uma quantidade que nós, umas vezes, somos capazes de considerar e medir, outras vezes está para além da nossa capacidade de fazer. Portanto, o desafio para colocar a questão de uma forma simples é como pensar e inferir com base em informação que é, pela sua natureza, fragmentada e com um componente muitas vezes impossível de quantificar o erro. Esse desafio é particularmente interessante porque ele tem umas respostas simpáticas e outras respostas antipáticas. A resposta simpática é esta: se a natureza do erro se mantiver ao longo do tempo ou for semelhante entre aquilo que comparamos, não atrapalha. Quer dizer, se eu quiser comparar a evolução de uma patologia em diferentes dias do ano, por exemplo, ao longo dos meses, se a dimensão dos casos não identificados, por exemplo, se mantiver razoavelmente constante, a inferência que eu faço sobre a evolução é absolutamente certeira. Um exemplo claro do oposto disto, do antipático disto, é quando nós, por exemplo, estamos a olhar para a evolução da frequência de uma patologia, que nós medimos, por exemplo, com base na prevalência de anticorpos contra uma infecção, imaginemos, e a um determinado momento muda a política global de procura de casos ou muda a preocupação individual em relação à necessidade de saber como é que eu estou. Então eu de repente posso ter uma subida absolutamente brutal. E aí coloca-se um outro problema. Esta subida, como é que eu a avalio? Como um erro amostral, ou seja, eu não estou a ir buscar a informação à mesma base onde estava a procurá-la anteriormente, ou ela traz-me qualquer coisa de novo que eu não sou capaz de imediatamente perceber. E aqui, se isto se prolongar ao longo do tempo, entram muitas das técnicas matemáticas de modelação, que às vezes são vistas como exercícios surreais, digamos, no sentido em que nós conseguimos sempre ajustar qualquer forma de linha a um conjunto de dados, mas o problema volta ao princípio. Somos ou não somos capazes de inferir a partir disso. E nós temos, para acabar, três grandes critérios para pensar e para tentar lidar com o erro. O primeiro é a plausibilidade biológica, é aquilo que nós sabemos sobre a natureza das coisas. O que vamos vendo ajusta-se ou não se ajusta ao conhecimento que temos.
E aí temos duas soluções. Se não se ajustar, nós assumimos que é porque está errado, ou imaginamos que o mundo em que nós vivíamos, ele sim é que estava errado e temos que repensar. Portanto, em qualquer dos casos, temos de tomar uma atitude. A segunda hipótese é ver em que medida é que umas coisas vindas de uma base de informação se ajustam olhando para ele de outra maneira. Reparem, por exemplo, se eu quiser olhar para uma doença, para a frequência dessa doença, imaginar que a meço com base nos registros médicos hospitalares, que a meço com base nas notícias que passam no jornal sobre esse assunto, que a meço com base na informação que eu tenho, por exemplo, de uma amostra particularmente cuidadosa que eu encontrei. Se as coisas jogarem no mesmo sentido, eu fico satisfeito e acredito naquilo que vejo. Se não houver essa coerência, esse caminhar conjunto, eu tenho de novo que voltar a pensar se posso ou não posso inferir sobre a minha informação. E finalmente há uma variável que nós usamos muito na epidemiologia, sobretudo quando estamos a tentar perceber as causas das coisas e não simplesmente descrevê-las, que é a força com que elas se associam. As informações fortes, as associações fortes tendem a ter mais peso do que aquelas que são mais leves, mais instáveis. Mas aqui é preciso pôr uma linha final. E esse é que é realmente se quiserem, o pequeno diabo que esteja nos detalhes. Qual é a qualidade, qual é o grau de confiança que eu posso ter na informação que eu tenho, que eu vou ter que usar para pensar. E aí eu acabaria com uma frase célebre de um grande biostatista que dizia: nós temos que aceitar os factos tal qual eles são, não tal qual eles nos são contados. Exatamente. Nós provavelmente voltaremos a essa afirmação um pouquinho mais à frente, até falando da questão do Covid e da pandemia que estamos agora a viver. Eu passava talvez ao Pedro Amorim perguntando, fazendo a mesma pergunta, como é que define o erro e qual é o papel do erro no contexto profissional de um anestesista e dos profissionais de saúde em geral? Sim, para mim o erro tem uma dimensão muito prática ligada à minha atividade e como, enquanto anestesista, trabalho sobretudo no bloco operatório, na emergência e também nos cuidados intensivos, o erro consiste, na maior parte das vezes, no erro da administração de um fármaco, no erro de uma avaliação ou de uma interpretação de uma situação de um doente, um erro na execução de uma técnica, e como são áreas em que está em causa, ou intervenções que podem pôr em causa a vida do doente, erros que podem ter consequências fatais, e eu já assisti infelizmente a muitos desses erros, tem essa dimensão prática. E na minha experiência, o principal problema em relação ao erro entre nós tem a ver com a nossa cultura latina por oposição à cultura anglo-saxónica ou mesmo oriental. Porque o essencial é saber lidar com o erro. E o grande problema que nós temos é que temos uma cultura de culpabilização, em que a tendência é para culpabilizar quem comete um erro, e isso faz com que a reação instintiva que as pessoas tendem a ter é encobrir o erro. Tentar olhar à volta, ver se ninguém deu por ela e não o assumir. E isto, infelizmente, é difícil de quantificar, porque muitas vezes não se consegue mesmo detectar um erro que
tenha sido escondido, portanto nós não temos possibilidade de ter números acerca disso. Mas eu, da minha experiência, diria que infelizmente é capaz de ser tão frequente como a atitude correta, que é reportar o erro. E é aí, essencialmente, que temos que trabalhar. É relativamente recente o reconhecimento da dimensão do erro na medicina e o reconhecimento de que errar é humano, é óbvio, é inevitável, as situações perigosas são as dos profissionais de saúde que se consideram infalíveis. Infelizmente existem, mas eu diria que se tem feito bastantes progressos a este nível, nomeadamente desde que existem formas que facilitam reportar o erro de uma forma anónima. E depois há outra dimensão importante, que é, quando se reporta o erro, há este reportar interno na estrutura, na instituição, para o tentar corrigir ou aprender com ele, e há o ato de reportar a quem é vítima desse erro. Aí é que estamos, mais difícil. Acho eu, muito atrasados, podemos falar nisso à frente, mas é, na meu ver, a área em que é mais difícil, ou tem sido mais difícil evoluir entre nós. Muito bem, fazia então a mesma pergunta à Filomena, pedindo que, para ver se conseguimos ser breves, como é que a Filomena define o erro e qual é o papel no contexto do direito? O direito avalia o erro, por um lado, para punir quem o praticou, e é este o caso do direito penal, do direito criminal e também do direito disciplinar, naturalmente. E trata, por outro lado, de ressarcir a vítima do dano causado por esse erro. E é nesta área, esta é a área mais frequentemente falada do direito nesta matéria, e por isso é importante que distingamos entre erro e negligência médica, uma vez que, lamentavelmente, as duas expressões são utilizadas indiscriminadamente e sem grande rigor. E, efetivamente, o erro acontecerá sempre, teremos sempre erro, embora as instituições profissionais de saúde devam adotar todos os procedimentos para que minimizem a sua ocorrência. Já a negligência, essa sim deverá assumir valores zero e, portanto, todos devemos pugnar para que ela diminua até esses valores, na medida em que ela depende do desleixo, da falta de zelo e, portanto, esses nós não podemos justificar em circunstância alguma, não é? Por outro lado, ainda que o direito distinga entre dolo e mera culpa, essa distinção nesta matéria de direito médico não tem especial relevância. Salvo raras exceções, o erro em medicina decorre da mera culpa e não há normalmente a intenção de produzir o dano. De qualquer forma, é sempre importante ressarcir a vítima por esse dano ou corrigi-lo quando isso seja possível, não é? E isto remete-nos para o regime de responsabilidade médica que temos em Portugal, e quando falamos de responsabilidade médica falamos da responsabilidade das instituições e dos profissionais de saúde, isto é, da responsabilidade decorrente da prestação dos cuidados de saúde, e temos em Portugal um regime de responsabilidade subjetiva, isto é, em regra, o dano decorrente do erro é merecedor de tutela jurídica se tiver decorrido de uma ação, ou de uma omissão, naturalmente, culposa. E, portanto, é importante percebermos o que é que significa culpa, o que é a culpa para o direito. O nosso Código Civil, no artigo 487, tem como critério de apreciação da culpa um critério objetivista, isto é, segundo a teoria da culpa em abstrato, que vê o erro como uma deficiência de vontade, e neste sentido que pressupõe a falta de cuidado, de zelo, de aplicação, o tal desleixo, e da culpa em concreto, vendo o erro como uma deficiência de conduta, que aqui sim pressupõe a falta de perícia ou de aptidão, de competência no fundo. Ora, determinando o nosso Código Civil a apreciação da culpa como uma deficiência de vontade e de conduta, prevalece em Portugal um regime de responsabilidade subjetiva que pressupõe a verificação dessa culpa.
Há, no entanto, casos excepcionais em que a lei prevê responsabilidade objetiva. Por exemplo, o caso de erro decorrente do ensaio clínico de medicamento, ocorrido depois da doação de órgão para transplantes, ocorrido pela utilização de material radioativo, etc. Portanto, temos casos pontuais de responsabilidade objetiva. Mais ainda, há esta tendência para essa objetivação e até para a institucionalização da responsabilidade médica, quer em Portugal, quer no resto da Europa, devo dizer. E, portanto, cada vez mais falamos das chamadas culpas da organização, que podem consistir em erros administrativos, em problemas de organização, de horários, tarefas, etc., na organização, na vigilância dos equipamentos, e que têm cada vez mais relevo para o direito. A Lei 67/2007, de 31 de dezembro, regula a responsabilidade exclusiva do Estado e de mais pessoas coletivas de direito público e, no artigo 7º, fala também já da culpa de serviço ou do funcionamento anormal do serviço. E, portanto, é mais um caso de responsabilidade objetiva. E tem ainda mais 2 artigos. No artigo 11º tem a figura da responsabilidade pelo risco e no 16º a figura da responsabilidade pelo sacrifício. E, portanto, estas tendências são tendências relevantes, do meu ponto de vista muito positivas, que trarão uma vantagem muito óbvia face ao atual paradigma da tal responsabilidade subjetiva que pressupõe a culpa. Sim, peço desculpa. Sim. E digamos que este nosso paradigma pode ser contraposto com os chamados sistemas no fault, não é? E quando pensamos nestes sistemas, pensamos sempre no norte da Europa, mas efetivamente, por exemplo, em França temos um sistema misto que é interessante e para o qual devemos olhar. Estes sistemas no fault olham preferencialmente para o dano e não para a culpa de quem o provocou, e do meu ponto de vista tem a óbvia vantagem de trazer uma maior eficácia no ressarcimento do dano, não é? A quem o sofre, e no incentivo que traz aos próprios profissionais de saúde para que eles comuniquem os seus erros de imediato e que, portanto, a correção dos procedimentos seja feita de imediato. Porque concordo inteiramente com o que disse o Pedro Amorim há pouco, lamentavelmente há de facto uma cultura de ocultar o erro, não é? Portanto, esta cultura, as instituições vão tentando corrigir esta cultura e bem, e portanto é um caminho que estamos a fazer, nomeadamente pelos tais sistemas de notificação, temos hoje o Notifica, tivemos antes dele o Cinea e as próprias instituições têm vários mecanismos de notificação interna do erro. Mas, Filomena, desculpe interromper, mas só uma questão relativamente a esses sistemas que permitem de facto a notificação do erro. Não se resolve, com esses sistemas, não se resolve a questão individual, não é? A questão pessoal de quem comete o erro e de quem é objeto ou vítima desse erro. E a questão no seguimento desse era exatamente de que forma é que pensam que o erro está de facto hoje mais integrado como um instrumento de aprendizagem nas áreas da saúde e de que forma é que está, se está, não é? Se concordam que está e de que forma é que ele está mais integrado como instrumento de aprendizagem, porque por muito que os tribunais possam resolver a situação em termos de ressarcimento, que é importante, a questão da culpa que a própria pessoa vive depois do erro acontecer teria que ser trabalhada de alguma forma, e a minha pergunta é se a comunidade onde a pessoa está inserida permite que esse trabalho seja feito sem esse enfoque constante na punição e na sanção, não é? Se calhar começava pelo Pedro Amorim. Eu não percebi bem a pergunta. A pergunta é portanto, se o erro está hoje mais integrado como um instrumento de aprendizagem. Sim. E de que forma é que quem comete o erro tem espaço junto dos seus pares e junto da comunidade para trabalhar esse erro sem haver o enfoque apenas na punição e na sanção? Falo, claro, da vivência que tenho, de bastantes anos de atividade clínica diária, e eu diria que tem melhorado muito entre nós a forma de lidar com o erro, de aprender com o erro, de reconhecer o erro.
tem-se feito, sem dúvida, grandes progressos, também se tem evoluído nestas formas, como a Filomena comentou, de divulgar ou de reportar o erro, mas algo que também falta e que se prende com essa questão é um bocadinho a tendência para desculpar o erro e minimizar os efeitos do erro, nomeadamente ocultando muitas vezes o mais possível ao doente que se tratou de um erro numa espécie de um protecionismo em que acabamos por ser todos um bocadinho coniventes, porque nós temos um pouco esta cultura de que se eu hoje desculpar alguém, amanhã também me vão desculpar a mim e nesse sentido cai-se no extremo oposto. Há duas atitudes nocivas. Uma é aquela atitude que tende a culpabilizar alguém e isso reduz, digamos, a vontade da pessoa reportar o erro e geralmente isso é seguido de uma desculpabilização. Atribui-se a culpa àquela pessoa, mas depois vamos fazer o favor de a desculpar, de a ajudar um pouco a disfarçar o problema, e isso também não é, a meu ver, a forma correta de lidar com o assunto e é uma atitude também prevalente na nossa cultura. Ou seja, acaba por não ser um instrumento de aprendizagem, não é? Nesse sentido, não, de maneira nenhuma, não. A aprendizagem, eu diria que a aprendizagem, se calhar estou a refletir sobre isto à medida que estamos a conversar, a aprendizagem é mais teórica. Eu acho que a aprendizagem se faz mais por haver palestras e textos e estudos, etc., que quantificam o erro, identificam, etc., e todos, de um ponto de vista abstrato, reconhecemos a existência do erro, sabemos qual é a política correta para lidar com o erro, etc. Mas quando depois acontece conosco, ainda não está instituída a forma correta de fazer esta aprendizagem. Cai-se um bocadinho naquilo que é este instinto de disfarçar o mais possível a situação. Mas é uma perspectiva muito pessoal, claro. Claro. Eu, pensando que provavelmente o professor Henrique Barros vai ter pouco tempo ainda para ficar connosco, eu iria lançar a mesma questão relativamente a esta... qual é a sua percepção do erro como um instrumento de aprendizagem na nossa vivência cultural portuguesa e fazia já aqui a ponte para a situação que nós estamos a viver do Covid e de todas as dificuldades que têm sido vividas a nível da investigação que está a ser feita, das notícias que são escritas em cima do acontecimento e que podem incorrer em erros, uns por falta de cuidado, outros porque estamos a viver numa situação para a qual não estávamos preparados e que é nova, não é? E como é que nós vamos aprender com esses erros? Ou de que elementos é que nós poderemos retirar positivos destas dificuldades que estamos a viver hoje e pela qual todos, enfim, estamos a passar? Susana, então marque lá outro espaço para discutirmos isso, mas deixe-me dizer-lhe, ao longo da minha vida passei pela minha profissão e pela natureza da minha área de trabalho, passei por algumas situações relativamente tensas do ponto de vista social e onde o tempo e a dimensão do conhecimento científico, que é
o tempo e a dimensão das respostas técnicas, que é o outro. E o tempo e a dimensão das respostas sociais, sejam elas de natureza política, sejam elas de natureza psicossocial, voltam a ser outro. E tem premissas, constrangimentos que são completamente diferentes. Isso ajudou-me a perceber que havia fundamentalmente, mais do que erros, havia partidos tomados. É muito interessante nesta história, por exemplo agora da Covid, ver como é que de repente, que nem pequenos répteis por baixo das pedras, saltaram especialistas em virologia, epidemiologia, infecciologia, matemática, que nenhum de nós tinha realmente notado que existiam. Curiosamente, alguns de nós tinham clamado que faziam falta. Eu defendo do fundo do meu coração a importância daquilo que se chama uma ciência cidadã, ou seja, a ideia de que todas as pessoas podem trazer qualquer coisa para o desenho, a implementação, a recolha, a análise e a discussão da ciência. Agora, há um momento em que nós aceitamos ou não aceitamos a especialização dos conhecimentos. E para mim, tenho que lhes dizer, eu sei que esta frase choca, mas é brutalmente divertido ver como tanta gente sabe tanto sobre tanta coisa que, na verdade, se sabe tão pouco. E aí eu sou obrigado a perceber uma coisa. Uma parte corresponde a problemas sinceros da vontade de saber. E este título, como sabem, a vontade de saber é um título. Vão lá saber de quem é para perceberem o que eu estou a dizer. E essa é louvável, é amável, é estimável, é interessante. A outra é a pura utilização de momentos em que os holofotes estão todos acesos para ficar no retrato. E, finalmente, há uma que tem a ver com o erro honesto. Eu olho para as coisas com os instrumentos que eu tenho, da maneira que eu sou capaz de olhar, e imagino que a minha capacidade de pensar dedutivamente ou indutivamente é apropriada ao problema. Digamos assim, na pressão, na tensão, na pressa de cada momento, é, por vezes, muito difícil de perceber em qual destas categorias cada um de nós vai caindo. Já agora, professor, desculpe-me só interromper, nisso que está a dizer e nos tempos diferentes que falou, relativamente até mais, agora referi-me mais à questão do tempo social e nesta inundação de notícias diversas, algumas, enfim, também com fontes de credibilidade que poderão ser postas em causa de alguma maneira. Acha que este manancial de informação, neste boom de informação que está a chegar, no momento em que a dúvida e a incerteza são muito proeminentes, acha que isto poderá aumentar o erro das mensagens que desejavelmente deveriam ser verdadeiras para o chamado, e quando falou da ciência cidadã, para o chamado público em geral? De que forma é que o erro aqui interfere nessa comunicação? Eu acho que o erro não interfere muito. O que eu acho é que há uma vontade imensa, aliás, se nós relermos o que se passou nos anos 30, para irmos só a uma altura próxima de nós, em que a política era feita da manipulação das massas, essa é uma realidade que existe sempre. Há um gosto, há uma vontade, há um interesse em usar a informação como uma maneira de criar de induzir escolhas. Mas o meu ponto não era tanto esse, embora isso é muito relevante. Nós podíamos até levar isto para um lado diferente, não é? Discute-se hoje em dia um pouco esta
a marcha desta infecção, como há um mês ou 2 meses se discutia o campeonato de futebol do país, não é? Mudaram os comentadores, mas apareceu toda uma pleia de especialistas a substituir aqueles que existiam para comentar sobre outros assuntos. Alguns são os mesmos, por sinal. O que eu admiro imenso na grande capacidade que algumas pessoas têm de perceber tudo. Mas isto é inveja pura, como podem ver. Mas o que eu gostava de dizer na sequência daquilo que me pergunta, eu acho que aqui não estamos tanto no problema do erro, porque estamos sobretudo na questão de usar a sombra da verdade, por oposição ao erro, se podemos colocá-la assim, da certeza, do que está certo, como um espaço de agitação da dúvida e da inquietação. Porque, repara, para falarmos no caso concreto da pandemia atual, a informação sobre a qual nós trabalhamos é a mesma informação sobre a qual o Pedro trabalha quando tem que decidir, por exemplo, que tipo de anestesia vai fazer a um doente. Se a história que ele recolher tiver problemas, ou porque quem lhe a contou, e voltamos à minha frase anterior, ou porque quem lhe a contou não a contou como ela era, mas nós temos que acreditar uns nos outros, senão eu não comprava uma mesa feita, eu ia à floresta, procurava a árvore, cortava a madeira, nós dependemos uns dos outros. E, portanto, há um momento, quando eu, por exemplo, tenho que analisar a informação sobre a evolução da epidemia em Portugal, eu tenho que o fazer com base na informação que foi recolhida. E ou eu aceito que ela tem erros, eu reconheço a dimensão desses erros, sei aqueles que eu posso minimizar, que eu posso de alguma forma controlar, sei aqueles que eu não consigo controlar. E há como se põe nas equações da matemática, depois um termo final, que é um termo de incerteza, que nós não sabemos que significa aquilo que nós não sabemos. Ou eu aceito isso, mas aceito que o que me é dado de boa fé, é o melhor que as pessoas podem dar, ou então não trabalho. Agora, nós sabemos, pode haver sabotagem, mas o nosso problema não é sabotagem. A sabotagem pode ser depois de outros níveis. O nosso problema fundamental, penso, daquilo que eu sou capaz de ver, é o facto das estruturas que nós ao longo do tempo pusemos a funcionar serem muito desadequadas para as exigências que depois nós temos na altura em que a temperatura sobe. Nenhum português, há um ano atrás, estava disponível para aumentar o número de profissionais de saúde pública em Portugal. Nenhum. Eu não estou a falar de cor, isso não é um erro, eu sei do que estou a falar. Neste momento, se calhar, as pessoas davam tudo o que fosse preciso para ter o triplo dos profissionais de saúde pública que pudessem ajudar a controlar as cadeias de transmissão da infecção, por exemplo. E reparem, agora, há coisas que são de outra natureza, e com isto eu me calava, se permitem. É, por exemplo, o que nós sabemos e a transformação, a transferência ou a tradução do conhecimento que nós temos para uma atitude prática. E um belo exemplo são as máscaras, e o Pedro usa máscara desde quase que se conhece como médico. Poderá melhor que eu falar sobre isso. A informação científica sobre a utilização das máscaras é escassa e imprecisa, de pouca qualidade. Nós assumimos quase sempre esta coisa pragmática e indutiva. Se eu puser uma coisa na frente da minha boca, o que sai da minha boca bate no que eu tenho na frente e o problema está resolvido. Quando depois vamos ver como as coisas são, não é bem assim. Disto dar um salto para dizer quem sair à rua sem máscara é preso, é todo um outro mundo de referências mentais, de usurpação de direitos, de abuso de poder e etc., que invoca muitas vezes má ciência para se justificar. E isso é que é inaceitável. Eu não tenho nada contra as pessoas que usam máscara, como eu não tenho nada contra as pessoas que acreditam que se forem a Fátima vão curar. Eu não vou obrigar os portugueses todos a irem a Fátima, julgando que eles vão curar. E aí colocou um ponto fundamental, que é a questão da má ciência e da informação que é lançada para fora da comunidade científica, que não é de facto verídica e real e bem e criteriosa,
E uma questão que eu também gostava de colocar a todos é se acham que a investigação que está a ser feita agora, com toda esta pressão para resolvermos o problema da pandemia, vai trazer, dos erros que resultam, porque há sempre erros que acontecem, uns por negligência, outros por fraude, que também acontece, se esta investigação vai trazer frutos para o futuro, nomeadamente em termos de, por exemplo, a partilha de dados que os cientistas estão a fazer hoje, que é uma mais-valia, e de uma forma no sentido da tal ciência para a sociedade, não é? E a ciência ao serviço da sociedade. A questão também da própria comunidade científica comunicar de uma forma mais direta com a própria comunidade, e temos tido exemplos disso, de bons cientistas que têm respondido a questões de uma forma simples, com uma linguagem clara, e portanto se de facto nós vamos aprender, vai haver resultados positivos desta situação que estamos a viver em termos da comunicação que a Paula falava. Susana, posso começar eu, porque depois precisava de sair. Deixe-me dizer, eu acredito, é evidente que se cresce sempre. É muito difícil nestas circunstâncias regredir, não se regride. Poderíamos aprender mais ou menos com aquilo que fizemos, mas seguramente subimos mais qualquer coisa na montanha do conhecimento, da vida, etc. Eu sou um defensor absoluto de que toda a ciência que é paga pelos cidadãos, que são os contribuintes que pagam, tem que ser ciência aberta. E sou um defensor absoluto de que os dados são para ser partilhados. Não imagina como eu fico feliz de ver finalmente tanta gente agora a falar nisso. Porque toda a gente que sabe a forma como eu trabalho e que me conhece, sabe que há muitos anos toda a informação em que eu trabalho e que eu recolho é absolutamente de acesso livre. Agora, o acesso tem uma contrapartida, que é a responsabilidade. Nós temos que saber para que é que estamos a ir buscar a informação e comprometer-nos com produzir conhecimento com ela e libertar esse conhecimento. Com essas regras, por mim, encantado. Mas não se esqueçam de uma coisa que é muito importante. Se a informação for má, não há hipótese. A partilha é péssima. Garbage out. Mas isso também permitirá, de uma forma mais fácil, identificar detectar. Exatamente. Por isso é que pouca gente gosta da informação aberta. Pois é por isso e por outras coisas, mas essa é uma boa razão. Paula, queres continuar? Sim. Eu não sei se ainda consegue ficar mais uns minutinhos ou se terá mesmo agora que ir embora. Já estou a ver ali o sinal de que não. Agora, em particular, agradeço-lhe a presença e neste novo formato de uma tertúlia sobre o erro, numa versão mais áudio. Obrigada. Depois daquilo que falamos até agora, percebeu-se que, de facto, a problemática do erro, que é o que estamos a tratar hoje, nos cuidados de saúde, tem uma dimensão individual e outra mais sistémica. Já foram aventadas várias considerações relativamente a esse aspecto, até como o direito identifica o erro nos seus vários parâmetros. E agora, focando um bocadinho mais nesta questão da Covid, que também é uma situação nova para todos, mas que erros é que consideram que poderão ser mais suscetíveis de acontecer numa situação como esta que estamos a viver e de que forma é que eles poderão ou deverão ser geridos? Deixo em aberto o primeiro interveniente. Filomena. Então tomo a palavra. Do ponto de vista do direito, não me parece que haja aqui uma tutela específica do que acontecer como erro nestas circunstâncias, não é? Estas são, devo dizer, aliás, circunstâncias muito próximas para o direito, naturalmente, daquelas que já ocorrem em qualquer situação de urgência ou emergência, não é? Era isso que eu agora, depois do que estava a dizer, acha que, portanto, nesse sentido, esta não será um campo particular que possa abrir caminhos a outras áreas no direito? Outras áreas ou... Sim. Eu espero que esta circunstância especial e difícil e exigente que estamos a viver consiga trazer à discussão a necessidade de procedimentar ainda mais naquilo que diz respeito ao direito, não é?
ao direito à responsabilidade médica. Efetivamente, são áreas, a área da saúde são áreas muitíssimo procedimentadas, qualquer profissional de saúde, qualquer médico seguia por guidelines, mas depois no que diz respeito aos procedimentos pelos olhos do direito, nem sempre é assim, lamentavelmente. E isto vai entroncar um bocadinho na vossa anterior pergunta, na questão do perdão, de que há pouco a Susana também falou, e que eu acho que é absolutamente essencial e que vai ser essencial aqui também. Nós temos dados muito interessantes, por exemplo, relativamente às vítimas de erro médico, e as vítimas de erro médico, curiosamente, perdoam com facilidade quando o profissional de saúde ou a instituição demonstra a vontade de minimizar o dano e a vontade de corrigir o erro que eventualmente tenha sido praticado. É evidente que aqui vai ser absolutamente relevante a relação de empatia entre o doente, entre a vítima ou os seus familiares, em casos de consequências mais graves, e o próprio profissional de saúde ou a instituição. Portanto, essa relação de empatia é absolutamente essencial. Aquilo que eu não sei se nós temos ainda devidamente treinada é a capacidade de os próprios profissionais de saúde e as próprias instituições se perdoarem e de, a partir desse perdão, reconstruírem os seus procedimentos. E isto porquê? Porque eu volto a dizer, na verdade concordo em absoluto com o que tem sido dito hoje, e até agora nós raramente nos confrontamos com o erro. Pelo contrário, na medida em que há esta ameaça de uma punição do direito para quem comete o erro, os profissionais são levados a esconder o erro, não é? E, portanto, é esta ainda lamentavelmente a prática mais comum, embora concorde também com o que já foi dito, que estamos a fazer o caminho, que esse caminho é um caminho felizmente positivo e num outro sentido, e que portanto estamos cada vez mais capazes de notificar os erros e de aprender com os erros. É preciso que o façamos mais ainda, não é? Por outro lado, quando há pouco o professor Claros disse que assumir o erro é fundamental porque senão eu não trabalho, penso que foi esta a expressão, também o perdão é fundamental porque senão eu não trabalho, não é? E um dos meus medos, eu trabalho muito esta área do direito à saúde, como sabem, e um dos meus medos é que um dia tenhamos profissionais de saúde com medo de agir. E isso é que não pode acontecer. Portanto, efetivamente, a capacidade de perdoar, de todos nos perdoarmos, quer as vítimas dos erros, quer os próprios profissionais e as instituições, vai ser absolutamente fundamental para a melhoria dos cuidados de saúde. Oh Pedro, achas, só uma questão, o Pedro ainda não se pronunciou, mas numa altura em que tudo tem que ser pensado, inclusivamente os gestos que se fazem, como é que tu vês a questão dessa punição individual do erro por omissão de um gesto que deveria ser feito? Tens sentido isso na tua prática agora? Sim, nesse aspecto há um paradigma completamente novo nas equipas que estão a trabalhar no hospital. E o que acontece é que estamos permanentemente a vigiar-nos uns aos outros, e se bem que agora essa vigilância mútua começa a ser feita de uma forma mais correta, no início era uma vigilância desconfiada, desconfiando que o auxiliar não ia limpar como devia e que não entendia a importância do seu papel, ou que o enfermeiro, ou que o médico, ou que algum dos intervenientes, porque a segurança depende dos gestos de todos e de cada um, e há perfeita noção de que qualquer erro pode precipitar o contágio dos intervenientes. De maneira que instituiu-se uma atitude permanente de vigilância, e aí vem muito ao de cima a personalidade de cada um. E há pessoas que são capazes de fazer isso de uma forma pedagógica, há outras que têm uma atitude quase monstruosa, de acusatória, penalizadora, agressiva, e isto faz vir ao de cima muito as características das pessoas, e aí, como é óbvio, há uma variabilidade muito grande. Achas então que a gestão, desculpa só interromper, achas então que a gestão daquilo que estás a dizer deveria também
passar por uma intervenção não digo linearizar essas diferenças de personalidade, mas porque, na verdade, em termos daquilo que é a prática em saúde e principalmente neste momento que estamos a viver, as atitudes, a repetição dos gestos é absolutamente fundamental, de maneira a que eles sejam interiorizados, bem interiorizados, para que não sejam suscetíveis de haver desvios, digamos. Eu, falando de erro e falando desta situação criada pela pandemia, eu diria que eu não sou qualificado para fazer uma análise da pandemia ou fazer previsões, ou seja o que for. Sou capaz de opinar sobre os cuidados intensivos e essa área, mas não em geral. Agora, falando de erro e da epidemia, eu penso que neste momento, claro que se podem cometer erros, de estar o desespero de querer encontrar fármacos eficazes pode estar a fazer pior por efeitos laterais desses fármacos. É um dos erros possíveis. Há muitos erros que só o futuro poderá permitir detectar. Com certeza que são gestos feitos com a melhor das intenções, da maior parte dos intervenientes, mas só a posteriori é que se vai conseguir perceber o que é que foi correto e o que é que foi errado, não só em termos terapêuticos, mas em termos de grandes decisões estratégicas, etc. Agora, há um erro que é fácil de identificar, que é o que vimos fazendo de errado ao longo destes anos todos enquanto sociedade. E o nosso maior erro foi construirmos esta cultura da perfeição, a cultura de que estávamos a salvo de qualquer desgraça, que as desgraças só aconteciam aos outros, que os nossos gestos eram, nomeadamente estes gestos técnicos nos hospitais, etc., não precisavam de nenhuma atenção especial e, por exemplo, este aspecto que eu referi de nos estarmos todos a vigiar uns aos outros, ressalta a importância de trabalharmos áreas não técnicas, essas áreas que têm a ver com a personalidade, com os skills não técnicos das pessoas, um bocadinho na linha de automatizar o que cada um faz e passar a ser tudo um conjunto de gestos repetitivos, técnicos, um bocado como se fosse uma linha de montagem, e quando de repente estes gestos se tornam essenciais, nós não tínhamos construído uma cultura que nos permitisse ter consciência de nós. Nós deixamos de ter consciência de nós, deixamos de ter um olhar crítico sobre nós e sobre a sociedade em geral, que é outro fator que me parece importante. As pessoas foram-se demitindo das atitudes cívicas, de refletir sobre a sociedade em geral, e agora cai-se no extremo oposto, que era aquilo que o professor Henrique de Barros referia, em que saem peritos debaixo das pedras por todos os lados, e isto é resultado de um erro que cometemos, e acho que vai ser importante incorporar toda esta aprendizagem no sentido de podermos ser uma sociedade melhor. Agora, estou convencido que é fácil identificar erros grandes. Eu acho que há decisões, nomeadamente políticas, como no caso do Presidente dos Estados Unidos, que me parecem absolutamente erradas, monstruosamente erradas. E aí já é um erro de uma dimensão completamente diferente. Vai ser interessante a história disto tudo e a aprendizagem que vai proporcionar. Se calhar, eu não sei quanto tempo é que temos. Já não temos. Não, era só para a Filomena dizer uma última frase relativamente, porque tu chamaste a atenção para a importância da linearização e o aspecto procedimental da coisa que tem sido destacado. O Pedro chamou a atenção para a importância da pessoa e de quem é que nós somos, e que no fundo é isso que este momento está a fazer com que nós
está a confrontar-nos com esta necessidade de nós refletirmos sobre quem somos e preocupar-nos com esta reflexão autocrítica e heterocrítica e, portanto, termos um olhar crítico sobre nós e sobre os outros. E eu, se calhar, penso que a Filomena queria dizer alguma coisa em relação à importância da pessoa e da mediação de conflitos na questão do erro, não é? Muito, Só muito para terminar. Muito, eu acho que efetivamente é por aí o caminho, acredito muito nesse caminho da mediação do conflito, seja ele qual for, e portanto muito mais ainda nesta área. Eu estava a ouvir o Pedro e a pensar que os nossos currículos, por exemplo, os currículos dos nossos profissionais de saúde, têm áreas como a ética, como, eu já nem falo do direito, a comunicação, a gestão, etc., completamente secundarizadas, não é? E, portanto, na verdade as pessoas não estão preparadas para lidar, nem estão alertadas para a importância destas matérias no desempenho da sua atividade. E isso tem um reflexo muito grande no resultado das suas práticas. Ele é mais evidente em situações de crise, naturalmente, não é? Porque gera esses comportamentos, essas condutas que o Pedro acabou de nos descrever e que são chocantes, mas efetivamente está presente sempre. É preciso, eu há pouco falei da tal relação de empatia que tem que estar na base da relação entre os profissionais e instituições de saúde e os doentes, e essa relação tem que ser absolutamente privilegiada na reflexão que façamos a seguir a esta crise. Temos que entender que ela é absolutamente central na prestação dos cuidados de saúde e, portanto, nessa medida tudo vem daí, não é? O número de profissionais que temos, como é que os qualificamos, como é que os selecionamos, que meios lhes damos para eles poderem agir. Há pouco o professor Henrique Parres falou da ciência cidadã, eu pessoalmente gostaria muito que nós tivéssemos um direito cidadão também, mas essencialmente uma ética cidadã. E como o Pedro disse, nós temos-nos escusado de pensar sobre isto, quando pensamos na origem deste vírus, tanto quanto se conhece, também detectamos uma quantidade de comportamentos sobre os quais devíamos ter refletido atempadamente e não o fizemos. Oxalá sejamos capazes de o fazer agora. Fazer no futuro. E oxalá sejamos capazes, na medida do possível, de utilizar esta aprendizagem que esta crise nos dá para, na verdade, nos tornarmos melhores, mais atentos ao próximo, mais atentos a quem está com maiores carências a todos os níveis da saúde e não só. Eu acho que estas palavras reforçam o título deste ciclo, que é ouvir com outros olhos. É necessário, esta fase, se calhar, obriga-nos a repensar a nossa postura individual e coletiva, e por isso está na hora, já excedemos em muito o tempo que nos é permitido, e eu terminaria agora com estas palavras de esperança, de alguma maneira, e de reflexão, que também é importante que aconteça. Acabamos por hoje mais um podcast de German. Voltaremos em breve e muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Até à próxima.